Oi, gente, tudo bom? Como vão vocês? Como é que estão as coisas e como é que está nós e a pandemia? Bom, eu passei aqui para a gente falar um pouco sobre uma questão que a gente ouve muitas pessoas falarem, ser amigo do meu filho, ser amiga da minha filha. E eu trouxe para a gente uma provocação para a gente pensar sobre isso. Qual é o problema de ser amigo do meu filho e o que é ser amiga da minha filha? A gente bate muito isso, enquanto terapeutas, enquanto educadores, a gente se preocupa muito com essa colocação de papéis. Vou explicar um pouco rapidamente para vocês sobre essa questão dos papéis. Na verdade, isso é uma teoria, né? O psicodrama traz isso, fala sobre desempenho de papéis e ele traz para a gente entender o que nós somos dentro da sociedade. E ele fala que a gente, desde que a gente é concebido, a gente já tem um papel predisposto, que é o papel de filho, porque existe já toda uma transferência e uma expectativa dos pais para essa criança que já nasce com o papel já estabelecido de filho. Que interessante isso, né? É bastante curioso. Então a gente, ao longo da nossa vida, a gente começa a desenvolver os nossos papéis. E cada um de nós vai desenvolvendo papéis, de certa forma, parecidos dentro desse decorrer, e depois cada um diverge com o papel de terapeuta, o papel de médico, o papel de professor, o papel de engenheiro, o papel de um trabalhador, um papel de um concursado, enfim, cada um vai para o seu canto. Esse é um papel maior, é o papel ocupacional. Mas ao longo da nossa vida, a gente nasce filho e a gente também passa para ser neto e a gente passa a ser sobrinho, a gente tem o papel de primo, o papel de amigo quando a gente vai então para a escolinha. E o papel de amigo quando vai para a escolinha. O papel de amigo quando vai para a escolinha. Como assim? Porque ao chegar na escola, nós temos lá um palco social, onde a gente vai poder, evidentemente, expressar e desempenhar o nosso papel, que muita coisa foi aprendida em casa, ou quase tudo, ou praticamente tudo. Onde a gente teve em casa a possibilidade de aprender sobre valores, normas, regras, limites ou não limites, onde é possível fazer tudo, onde não é possível fazer, enfim, a gente vai levar para esse palco aquilo que a gente entendeu. Então, naquele momento eu estou estabelecendo o meu papel social. E uma das coisas que eu vou ao longo desse papel social é ter amigos. E o que é o papel de amigo? O papel de amigo, como diz uma grande amiga minha, ela disse que amigo é para somar, não é para dar trabalho e nem para encher saco. É para somar na vida da gente, exatamente. Mas o amigo, por não querer não entrar nesse papel da cobrança, então como é que fica isso? Exatamente, o amigo não entra nesse papel da cobrança, ele não entra no papel de ser aquele que vai me indicar o que ou não, ou se pode ou se não pode, o certo ou o errado, o que eu devo e o que eu não devo. Ele, justamente por causa da mesma idade, ele vai refletir comigo. Ele vai estar pareando comigo as minhas angústias que eu passo e que como normalmente ele vai passar também. Então a gente está vivendo o mesmo momento. Nós estamos nos sustentando com as mesmas situações. Sabe aquela história de unidos pela desgraça? Eu não gosto muito disso não, mas é mais ou menos por aí. Fica aquela coisa meio pareada. Eu briguei com a minha mãe, eu também. Eu briguei com meu irmão, ele é um chato, eu também tô. Então a gente tem com quem tá trocando essas angústias. Então essa pessoa é o meu amigo. O meu pai e a minha mãe, eles estão num lugar acima dessa amizade. Se eu quiser entrar nessa troca, eu tô entrando numa troca perigosa, porque eu não vou conseguir dar essa troca para ele, porque eu sou o causador do conflito. Aí eu posso entrar também numa de ficar competindo, e não é o papel do pai e da mãe competir com o filho. Como a gente ouve falar de mães que competem com filhas, de pais que querem competir com filhos, e que isso é muito perigoso, porque a gente não vai para lugar nenhum com essa competição, a não ser faltar a referência aos nossos filhos. Então, o que nós somos de verdade, somos os orientadores. Educar é difícil? Muito, muito, não é fácil. É bastante difícil educar. Mas nós precisamos estar no nosso lugar, exatamente porque a gente precisa ser uma referência para essas crianças.
É muito comum a gente estar fazendo um trabalho com as crianças de averiguação ou de pesquisa e a gente pedir que essas crianças desenhem a família e às vezes a gente vê um desenho muito desorganizado, às vezes com a ausência das figuras parentais ou uma distorção. É muito interessante isso para quem trabalha na área. Os psicólogos que trabalham diretamente com isso sabem o que isso significa. Nós que trabalhamos com crianças também já temos uma ideia dessa figura ou distorcida ou ausente e o perigo disso. Porque como essa criança, ela nasceu e ela tem uma referência ou precisa de uma referência, aquela figura, se ela estiver distorcida ou ausente, a gente precisa saber o que está acontecendo. No caso da violência, também vai aparecer essa figura, de alguma forma, distorcida ou em violência com essa criança. Do mesmo jeito que as crianças que são, como a gente chama, institucionalizadas, que são órfãs, elas também vão apresentar a ausência dessa figura parental ou a necessidade dessa figura parental. Porque é necessário ter uma referência para a gente poder se desenvolver e desenvolver os nossos papéis e porventura, o nosso caráter. Nós trazemos a personalidade e vamos desenvolver esse caráter, que ele vai estar recheado de entendimentos, de compreensão, de limites, de sims e de nãos, de certos e de errados, o que deve e o que não deve, se pode ou se não pode, o que eu posso levar para a rua e o que eu posso deixar em casa e por que devo deixar em casa. Então, tudo isso é dado pelo pai e pela mãe. Muitas vezes pelo chato do pai ou pela chata da mãe. Porque a gente tem, infelizmente, no nosso papel de mãe, essa tajazinha de chato. E por que nós temos que ser chatos? Porque é a forma de educar. E educar não é fácil. De cobranças e de colocações, de exigências, de zoneamentos, de encaminhamentos, de solicitações, de pedido, de chatice, de escovar dente, tomar banho, trocar de roupa, estudar, ter nota boa, passar, almoçar, comer bem, e etc, 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 que amigos não fazem. E outra, como que eu vou me queixar da minha mãe para a minha amiga mãe? É um pouquinho complicado, né? A gente fica meio que distorcido nessa situação. Então eu acho importante vocês entenderem por que essa questão é tão falada sobre ser amigo do meu filho, ser amiga da minha filha ou vice-versa. Na verdade, eu acho muito interessante estarmos juntos dos nossos filhos, sim. Nós sermos amigáveis, sim, e estarmos abertos a ouvir. Essa escuta, ela tem que existir. Uma filha que procura uma mãe para perguntar a ela sobre determinadas coisas é muito positivo. Um filho que procura, ou o pai ou a mãe, é muito positivo isso, é muito bom. Ela não vai falar tudo, mas boa parte ela vai estar trazendo. E num determinado momento, se vocês têm uma boa escuta, ela vai trazer, inclusive, várias situações das quais ela se choca, mas que ela busca o entendimento disso em casa, porque vocês são referência. Olha a importância da referência. Então, não é uma questão de não ser amigo. Não é o lado oposto dessa situação. Não é 8 ou 800. Não ser amigo, ser inimigo, não. Não é isso. É você saber a hora certa e não se sentir traído porque seu filho não lhe falou tudo, porque ele não vai falar, porque ele vai precisar ter o par para fazer tudo isso. Então, essa questão da amizade está muito voltado para a escuta. Então, é muito importante que os pais escutem os seus filhos. Aí sim, vocês vão estar fazendo esse papel que aí de uma forma moldada, mãe amiga, pai amigo, mas com limites de execução e de ação para a convivência com essa criança ou com esse adolescente. Então, eu só queria para explicar para vocês como é que funciona isso e dar uma orientada sobre como funciona esse papel. Ele tem que existir muito, mas não como a gente imagina, só o amigo, só a amiga, porque nós temos a obrigação de sermos pai e mãe e isso demanda outras coisas que o amigo não tem. Ok, gente? Um beijo para vocês, um beijo no coração.
Pé de Galinha se despede daqui para vocês. Estamos ainda no período da pandemia. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo no coração. Se inscreve, dá um like, passa para todo mundo. Pode jogar na rede que a gente está querendo mesmo chegar a alcançar. Eu estou pensando muito sobre essa questão da educação, onde eu já sinto uma série de problemas que estão vindo nesse exato momento. Beijo, vamos tentar evitar ao máximo. Tchau, gente.